O nome da obra que vou resumir é My Wife is a Demon Queen. Esta obra tem os incríveis 460 episódios. A obra conta a trajetória de um jovem comum que é teletransportado para outro mundo após encontrar um anel mágico. Ele chega naquele mundo como um inútil e sem nenhuma habilidade para usar magia, mas ele acaba se envolvendo com a Rainha Demônio e ganha poderes de forjar itens complexos e valiosos. A sua trajetória até o topo é algo extraordinário. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Apresento-lhes o nosso prota Xiang. Depois de tanto jogar videogame, ele resolve descansar, mas no momento seguinte, ele acorda em outro mundo. Agora apresento-lhes a Rainha Demônio Isabela. Ao acordar naquele mundo, Xiang fica sem entender nada. A Rainha Demônio fica frustrada porque o Xiang, apesar de ter sido o escolhido, ele não tinha um pingo sequer de magia. A sacerdotisa afirma que, embora ele não possua poder nenhum, ele é o único homem que vai salvar a tribo do demônio da sua extinção. A rainha começou a sentir sua aura desaparecer e transformou-se em uma humana, deixando todo mundo assustado. Isso aconteceu porque a aura da rainha Isabela havia se esgotado. Naquele momento, a tribo dos demônios estava sob ataque da tribo dos humanos. Sabendo que os humanos estavam à procura da rainha Isabela, a grande sacerdotisa usou a sua magia para teletransportar aqueles 6 para um outro lugar. Eles foram aparecer na tribo dos humanos onde foram achados por este homem chamado Sofisas. Xiang precisou mentir para sobreviver e proteger a rainha Isabela. Ele disse que os dois haviam sido capturados pela tribo dos demônios e eram tratados como escravos. Além disso, Xiang disse que os dois são um belo casal. Essa história não caiu muito bem nos ouvidos da rainha Isabela, mas ela compreendeu que precisavam mentir para sobreviver. Sofisas levou os dois até ao reino onde ele vive. No reino, eles entraram para a academia, onde iriam aprender várias habilidades. A rainha Isabela decidiu entrar na turma de esgrima. Já o prota foi entrar na turma de forjamento, que é considerada a mais fraca de todas. Nas outras turmas, ele foi reprovado por não possuir habilidades de magia. Mas o que ele não sabia é que o forjamento era especial, porque era capaz de materializar qualquer desenho. O professor Ashton fez uma pequena demonstração. Ele pegou em sua caneta, desenhou uma espada no chão e aquele desenho transformou-se em uma espada de verdade. Em pouco tempo que esteve na turma de forjamento, Xiang forjou uma bicicleta, um Optimus Prime e um caminhão. Naquele mundo, coisas que o Xiang forjava eram uma completa novidade. Momentos depois, uma triste notícia chega aos ouvidos dos Sofisas. Seu pai havia falecido. Suspeita-se que o culpado seja este homem que é chamado de Regente do Reino. Segundo os boatos, ele é o homem mais forte daquele lugar. O Regente foi quem liderou a invasão na tribo dos demônios. Essa menina, que chama ele de Pai Real, recebe a ordem para entrar na academia com a missão de vigiar o nosso protagonista. No outro dia, nessa arena, pessoas gritavam de euforia. As trombetas tocavam, anunciando a chegada do dia do torneio da Copa do Reino. Entre os representantes estavam o poderoso Renes da turma de magia, a rainha Isabela da turma de esgrima, o sangue quente Alex da turma de combate, o Xiang da turma de forjamento e o Nanai da turma de chefes. Durante o torneio notou-se que a rainha Isabela começava a sentir alguma afeição pelo prota. Se antes ela odiava o Xiang, agora ela o abraçava, ficava coradinha quando Xiang falava com ela e até ficava com ciúmes quando ele era abordado por outras mulheres. O torneio tinha 5 fases. Xiang e companhia conseguiram terminar a primeira fase com sucesso, apesar de terem enfrentado monstros do mar como esse. Nessa fase, o Xiang forjou um barco a motor. Ele foi usado para atravessar o lago. Na segunda fase, os participantes tiveram que enfrentar monstros da floresta e até a própria rainha da floresta. Foi uma luta monstruosa. Os participantes deixaram as suas diferenças e uniram forças para derrotar a rainha Cobrona. Isabela desferiu golpes fortíssimos que até deixaram a rainha em 2 metades. Xiang, com mais uma invenção bizarra, também tentou a sua sorte. Isabela usa seus poderes de rainha para domar a Cobrona, e ela percebe que realmente não foram eles que colocaram fogo na floresta. Fizeram as pazes e as 2 minas da turma de magia fizeram cair a chuva para debelar as chamas, e assim eles concluem a segunda fase. Os líderes do torneio já se encontravam na terceira fase, mas eles estavam em apuros. Além do enorme desafio que é suportar o vento forte, havia monstros de pedra com poder de regeneração. Quem chegou para salvar o dia foi o poderoso Reni. Ele derrotou o monstro de pedra e descobriu que eles foram as pessoas responsáveis pelas chamas na floresta. Ele os chamou a atenção e prometeram que não repetiriam algo do gênero.
Shan e seu grupo também chegam ao Vale da Tempestade. O desafio era o mesmo: vento forte e monstros de pedra. Desta vez, quem brilhou foi Alex da turma de combate. Ele lutou bravamente com os monstros até vencê-los. Ele machucou as mãos, mas elas foram curadas pela galera da turma pastoral. A quarta fase aconteceu no deserto. A missão era atravessar o deserto até chegar à outra parte. Enquanto uns caminhavam, Xiang aprontou mais uma e forjou um caminhão apropriado para andar no deserto. Na última fase do gelo, Xiang forjou um helicóptero, mas o cara da turma de chefes de cozinha não se juntou a eles. E, curiosamente, ele foi o primeiro a chegar na arena com 40 pontos. O segundo foi o Alex com 30 pontos. Hennis chegou com 100 moedas, deixando todos à loucura. Todos os participantes haviam chegado, mas faltavam a Isabela e Xiang. O que acontece é que esses três senhores voltaram a aprontar novamente. Eles atacaram e roubaram as moedas do Xiang. Uma briga bem feia teve início. Xiang pediu a Alex que levasse os outros para a arena. Isabela não aceitou essa ordem e ficou para lutar ao lado do Xiang, que romântico. Mas infelizmente Xiang acabou sendo acertado por um pedregulho e acabou desmaiando. Mas, para o alívio de um punhado de pessoas, Isabela conseguiu escapar e trazia Xiang pelas costas. No fim, ela também acabou desmaiando. Com a chegada dos últimos participantes, Sofisas anuncia o término da primeira parte. Entre os participantes que passam para a segunda fase está o Hennis, que conseguiu 100 moedas. Até o Xiang, que só teve apenas uma moeda, foi classificado para a segunda parte. Enfim, chega o dia da segunda parte. A primeira batalha vai ser Bushi contra Xiang. O nosso prota até mudou o look para se vingar contra aquele cara com estilo. A batalha começa. Bushi lança o primeiro ataque e o Xiang cria uma barreira para se defender. O prota também usa uma das suas cartas, mas Bushi se defende. A batalha foi se alastrando até o momento em que Xiang prendeu o Bushi dentro de uma bola de pedra resistente. Dentro da bola tinha umas mini-bombas que Xiang havia implantado. Aquilo lá explodiu de forma estrondosa. Para escapar com vida, Bushi transformou-se nessa coisa bizarra, mas o seu show durou pouco tempo porque Xiang conseguiu novamente prender o Bushi dentro dessa coisa quadrada. Bushi tentou escapar, mas não conseguiu. Xiang eletrificou aquela caixa por fora. Por dentro, a caixa começou a emitir um calor absurdo que fez o Bushi derreter e transformar-se novamente em humano. Luta encerrada e vitória para o protagonista, que lutou bravamente. Apesar da vitória do Xiang, um mau clima instaurou-se entre Xiang e Isabela. Isabela explica que encontrou-se com o diretor da Academia Real, chamado Vasily André. Esse homem conhece a verdadeira identidade da Isabela e do Xiang. Vasily revela que ele e o pai da rainha eram amigos no passado, mas por conta do destino, acabaram nunca mais se encontrando. Por isso ele não quer nenhum mal à rainha Isabela, mesmo ela sendo da tribo inimiga. É chegada a hora da luta entre ela contra esse fanfarrão. A luta mal começou e ela já foi pra cima do cara. Isabela fez ataques sucessivos e só parou quando o inimigo estava quase derretendo feito manteiga. Mas ele também se transformou em um bicho feio igual ao Bushi, mas mesmo assim ele acabou derrotado pela Isabela. Ela ativou o modo demônio e cortou o braço do camarada. Vitória para a nossa saudável rainha Isabela. Esses são os 8 participantes restantes. Eles vão disputar as quartas de finais. A primeira luta vai ser entre Xiang contra o Nanai da turma de chefes. A luta começou a todo gás, mas estava equilibrada. Dessa vez, Xiang tinha uma carta na manga. Ele aprendeu a usar vários elementos de poderes mágicos graças às pedras elementares que costuma usar para fazer forjamento. O prota usou e abusou daquele poder para deixar o seu adversário nesse estado, mas acontece que o cara da culinária também tinha uma carta na manga. A pílula deu a ele um poder extra que lhe permitiu usar poderes incríveis. O último ataque foi insano. Xiang invoca um dragão enorme. O chefe da culinária invoca 5 pratos gigantes para se defender daquele ataque, mas acabou sendo obliterado. Vitória para Xiang. Para quem era considerado inútil, ele atingiu um nível altíssimo que fez até o Hennis ficar preocupado. A segunda luta foi entre Alex e Buno, 2 monstros com um poder de ataque insano. Eles lutaram de igual para igual. Os ataques deixavam qualquer um encantado. Alex é jogado para cima com um socão, mas ele volta em chamas para cima do Buno. O impacto foi tão enorme que obrigou o Buno a se transformar em monstro. Alex não tancou e levou umas boas porradas, mas ele também tinha uma carta na manga. O maluco ativou um poder absurdo, mas o preço era alto demais. Alex no chão e Buno no ar. Os dois trocaram golpes, mas o Buno foi assado com o poder explosivo do Alex. Vitória do Alex. Mas usar aquele poder lhe custou muito caro. A terceira luta será entre 2 mulheres fortes.
A filha do regente, Penny, contra a rainha Isabela. O duelo começou tranquilo, com ataques básicos. Parecia que nenhuma das duas estava sentindo pressão. Os ataques foram se intensificando e a Penny levou um corte no rosto. Aí a coisa ficou feia. Do nada, ela ficou endemoniada e a sua expressão no rosto mudou drasticamente. Ela ataca sem parar até fazer também um corte na Isabela. Ela também fica maluca e ativa o modo demônio, mas esse modo não era suficiente para derrotar a Penny. Uma explosão demoníaca enorme aparece na arena. O diretor, que fica sempre de olhos fechados, finalmente os abriu, pois sabia que algo poderoso estava vindo e as coisas ficariam bem feias por ali. Para proteger a identidade da Isabela, o diretor criou uma barreira de pedra por volta das duas, fechando dessa forma a visão dos espectadores. Numa fumaça cinzenta, aparece a Isabela parcialmente transformada na Rainha Demônio. A sua presença era assustadora. O medo da filha do regente era bem evidente. Ela gritou de medo e saiu correndo tentando fugir, mas com a barreira ela não pôde fugir. A Rainha Demônio prendeu a sua oponente pretendendo esmagá-la, mas, para sorte dela, o Xiang também estava dentro da barreira. Ele tentou sensibilizar Isabela, dizendo para ela não ser dominada pelo poder da Rainha Demônio. Mas se de um lado estava o Xiang, do outro lado estava a Rainha Demônio sussurrando para Isabela se lembrar que a sua oponente é filha do regente, o homem que é responsável pela aniquilação da tribo Demônio. Vendo que estava perdendo para a Rainha Demônio, Xiang optou pelas vias de fato. Deu um beijo na rainha e Isabela foi voltando aos poucos. O diretor estava observando tudo. Ele até poderia ter intervido, mas ele queria ver até que ponto Xiang conseguia ter alguma influência na Isabela. Quando percebeu que Xiang havia conseguido acalmar a rainha, o diretor apareceu e encerrou a luta, mas deixou um recado para Xiang. Ele disse que Isabela precisava ficar afastada por um tempo, até a poeira baixar um pouco. Xiang ficou apreensivo, mas entendeu o objetivo do diretor Vasily. A quarta luta era para ter sido entre o poderoso Hennis e Aisha, mas ela desistiu. Decisão sábia essa da Aisha e vitória do Hennis. Os participantes classificados para as semifinais são Alex, Hennis, Isabela e Xiang. Mas Alex e Isabela estão indisponíveis. Alex está se recuperando da última luta, enquanto que Isabela está neste momento sendo interrogada sobre o poder demônio que manifestou durante a luta anterior, mas o diretor Vasily estava lá como seu advogado. Com ele ao lado dela, provavelmente ela ganhou o caso. Sobram apenas 2 participantes, Xiang e Hennis. Eles foram classificados diretamente para a final. Antes da luta, Hennis pede ao rei para que os dois lutem até a morte. O que acontece é que Hennis gosta da Isabela e quer aproveitar essa chance para matar Xiang e ficar com ela. A luta começa. Hennis ativa o seu hack do conquistador. Ele sabe que Xiang é bastante fraco para aguentar aquilo. Mas o Xiang tinha uma carta na manga. Ele sempre tem uma carta na manga. Ele tira uma pedra especial que lhe foi dado pelo seu mentor. Hennis ativa uma mão esmagadora e consegue prender Xiang dentro dessa bola de pedras gigantes. Xiang consegue forjar um Optimus Prime a tempo e escapa da prisão. O robô lança mini-bombas na direção do príncipe e elas explodem com estrondo. Prota vai com tudo para cima do Hennis. Ele ativa uma barreira, mas ela é atravessada e o príncipe recebe um socão no rosto. O maluco fica com raiva, tira 2 mãos de pedra do chão e segura o Xiang. De seguida, ele ativa uma espada gigante de slime e um poder monstruoso que fez aparecer tempestade, eletricidade e fogo. O poder era absurdamente forte. O Prota já não conseguia crer na possibilidade de vencer. Mas a Isabela apareceu toda saudável e falou umas belas palavras para o Prota. Xiang consegue quebrar aquele fluxo de poder. Fora do robô, ele forjou uma arma poderosíssima que obrigou o Hennis a se transformar em sua forma de dragão. Ele consegue prender o Xiang no chão, mas como sempre o Prota tem mais uma carta na manga. Um laser aparece do nada e corta a mão do Henny. Ele ficou paralisado sem conseguir mexer o seu corpo. Aquele ataque tinha veneno. Henny caiu no chão todo dolorido e perdeu a consciência. E desta forma o campeão do torneio é Xiang. A arena vibrou toda ela e gritou o nome do Prota. Logo em seguida, ele também perdeu a consciência e foi segurado pela Isabela. Os dias passaram. Xiang e Isabela anunciam que vão partir em uma viagem. Sofisas não queria que eles fossem porque ele vê o Xiang como seu irmãozinho mais novo e não quer perdê-lo. Vendo que Xiang já estava decidido a partir, Sofisas juntou-se a eles nessa viagem. Alex, Aisha e Mr. Ashton e Martin também juntaram-se a eles.
Xiang forjou um helicóptero e eles partiram. No meio do caminho, eles foram atacados pelos soldados da tribo demônio. Sofisas enfrentou um dos demônios mais fortes do grupo. A luta foi insana. Os outros demônios atacaram e destruíram o helicóptero, mas a turma conseguiu escapar. Uma ajuda inesperada apareceu. A filha do regente aparece do nada e mandou de arrasta alguns demônios. Importa lembrar que a filha do regente inicialmente teve a missão de vigiar Xiang e Isabela, mas parece que ela mudou de lado, visto que um dia desses pediu ajuda a Xiang para matar o seu próprio pai. Xiang e Isabela caíram no deserto onde tiveram que enfrentar um monstro gigante poderosíssimo da tribo demônio liderada por Lilian. Lilian era a comandante da mesma tribo demônio que a rainha Isabela. No passado, ela traiu a rainha Isabela e fez um acordo com o regente da tribo dos humanos para matar a rainha. O objetivo da Lilian era extrair o poder da rainha Isabela e assumir o trono. Apesar de ter extraído muito poder da rainha e ter assumido o trono, o seu plano não deu 100% certo, visto que a rainha escapou com vida. A luta entre o casal Xiang e Isabela contra o monstro foi bem feroz. Xiang e Isabela fizeram um ataque combinado e só assim conseguiram arrancar a cabeça do monstro. Após a luta, Isabela começou a passar mal de febre. Ela tinha um machucado no seu braço. Xiang, desesperado, ele viu uma pedra azul que estava embutida na espada da Isabela. Essa pedra azul foi dada a Isabela pela Dorona. Ela ajuda a controlar o poder demônio da Isabela. Xiang, todo inteligente, quebrou a pedra e o inesperado aconteceu. O corpo da Isabela foi domado pelo espírito da rainha demônio. Xiang foi carregado para cima, mas ele disse que não era inimigo e pediu à rainha que lembrasse. A rainha lembrou do beijo que recebeu do Xiang na arena quando duelava com a filha do regente. A rainha soltou o Xiang e resolveu torná-lo seu escravo. Xiang, entendendo a situação, ele entrou na onda sem objeção. O prota disse saber onde os outros estão graças a uma pedra que ele possuía, mas se a rainha fosse com ele, todos perceberiam que ela é a rainha demônio. A rainha não fez por menos e fez desaparecer um dos seus chifres. Chegados ao local, todos ficaram felizes. Sofisas foi todo preocupado para cima do prota e, como sempre, de um jeito peculiar. E quem não gostou dessa cena romântica deles foi a rainha demônio. O reino em que eles se encontravam estava sob ataque dos demônios. Xiang entrou em cena e encarregou-se de eliminar a maior parte dos demônios. O rapaz prendeu todos dentro de uma barreira e criou uma explosão de alta magnitude. Dos milhares de demônios que lá estavam, havia sobrado apenas 4 demônios, e esses eram os mais casca-grossa. Sofisas lutou com esse feioso. O grupo de Xiang ficou com essa mulher esquisita, e o grupo do Alex enfrentou esse gosmento irritante. Nessa luta, as coisas estavam indo de mal a pior para eles. O gosmento estava dando muito trabalho, mas Alex ativou um poder misterioso e meteu uma porrada gostosa nele. Alex saiu vitorioso, mas acabou desmaiando por ter usado aquele poder. No grupo da rainha, a luta também estava bem renhida. No meio de uma trocação insana de golpes, a rainha liberou o seu verdadeiro poder e cortou o olho da mulher, que reconheceu imediatamente aquele poder gigantesco. A mulher saiu correndo e foi ter com seu líder. Sem piedade, o boss esmagou a cabeça dela e aumentou ainda mais o seu poder. Depois de um tempo, eles finalmente estavam reunidos novamente, mas dessa vez para enfrentar o boss, que era absurdamente forte. O Sofisas teve a iniciativa de atacar o boss, mas foi simplesmente obliterado. Penny até invocou o modo Diablo, mas foi facilmente esmagada pela mão do boss e chutada para bem longe como se fosse um inseto. Na insistência, Sofisas aparece do nada e invoca o Suzano Branco. Aquele poder fez um belo estrago no boss e fez ele cuspir sangue de 1000 almas. A batalha continua e Xiang leva um chute forte e é projetado para bem longe. Sofisas tentou amortecer a queda, mas o impacto foi enorme e o prota ficou inconsciente. Parecia que o boss havia mexido na colmeia das abelhas. Ao ver Xiang naquele estado, as 2 abelhas ficaram furiosas. Sofisas e Rainha Demônio estavam bem putos com o boss. Ele podia fazer tudo menos machucar a pessoa que esses 2 gostam. Boss levou tanta surra dos 2 e quase viu a morte chegar. Sem saída, ele resolve atacar Xiang, que estava inconsciente. Sofisas e a rainha não tiveram escolha a não ser largá-lo para proteger Xiang. Sofisas correu para proteger o prota e foi perfurado bem no peito pelo boss. Xiang desperta e vê seu comandante daquele jeito e fica furioso. Quando o boss queria dar o golpe final, aparece um poder horripilante e salva Xiang e Sofisas. Aquele era o poder da rainha, que estava completamente na sua forma real, mas com apenas 30% de poder. Mesmo assim, ela meteu uma porrada maluca no boss, como se ele fosse um bebê aprendendo a lutar.
A nossa saudável rainha dividiu o boss em pedaços e antes que ele se recuperasse, a rainha destruiu a fonte do seu poder. Vendo que para ele as coisas haviam ficado feias, ele fugiu com o rabo entre as pernas, mas não escapou do Xiang, que estava cheio de raiva. Rolou uma briga bem casca-grossa entre eles, mas do nada o boss começou a sangrar por tudo quanto é buraco. A verdade é que Xiang havia envenenado o boss enquanto lutavam. Boss ficou puto e magrelo, não acreditando que simples humano havia feito aquilo com ele. Boss sabia que ia morrer, mas não queria partir sozinho. Ele foi pra cima do Prota com tudo que lhe restava, mas a rainha apareceu e deu um chutaço no boss, que saiu varrendo toda a floresta até parar neste lugar. Mesmo assim, o boss não deixou isso barato. Ele fez aparecer uma coisa bem nojenta da sua barriga, que soltou um poder avassalador na direção do casal. Xiang se concentrou por alguns minutinhos e quando abriu seus olhos, ele parecia um deus. Xiang sentia como se pudesse fazer qualquer coisa. Então ele forjou algo que podemos chamar de buraco negro. Aquilo começou a sugar tudo que estava à sua volta, incluindo o boss. A paisagem começava a mudar e Xiang havia perdido o controle daquele buraco negro. A rainha precisou usar a sua transformação suprema para conter aquela coisa. Missão cumprida, mas usar aquele modo supremo consumiu todo o poder da rainha. E ela ficou inconsciente. No final do dia, Xiang e a rainha foram dormir e, como de costume, Xiang foi dormir no chão, mas a rainha perguntou o que ele estava fazendo. Ele foi convidado a dormir na cama com ela. O maluco tem sorte, porque se fosse Isabela no controle, ele ia dormir no chão mesmo. Mas como é o espírito da rainha no controle, o maluco se deu bem. A rainha segura as mãos do Prota, sobe em cima dele e lhe dá um beijo como agradecimento por tudo que ele fez mais cedo. Enquanto o beijo rola, nos mostram o espírito da rainha e Isabela conversando. Isabela agradece a rainha por tudo que ela fez na batalha e por ter protegido o Xiang. A rainha diz que as duas gostam do Xiang, por isso dar uma recompensa para ele não seria nada demais. Na verdade, aquilo não era apenas um simples beijo. A rainha deu ao Xiang 1% do seu imenso poder e ainda disse que ele é forte e que com mais treino ele se tornaria um marido digno para ela. Isabela ficou coradinha ao escutar isso. De repente, Xiang vê o beijo sendo interrompido. Quem estava agora no comando era a Isabela e ela mandou Xiang dormir. O Prota percebeu que Isabela estava de volta, mas creio que ele ficou maluco com a volta dela. Acredito que naquele momento ele preferia ter a rainha para ganhar umas coisinhas bem quentes. Os dias se passaram, Sofisas já havia se recuperado. O grupo foi apresentado para o povo como os heróis do reino e até fizeram uma estátua em homenagem a eles. Enquanto eles comemoravam, uma informação importante chega aos ouvidos da rainha dos demônios Lilian. Ela ficou sabendo que a rainha Isabela continuava viva. Depois de uma aventura cheia de emoções, o grupo voltou para a casa. Eles se apresentaram ao seu rei, mas a recepção não foi boa. O regente Angus estava lá para botar mais lenha na fogueira. Primeiro ele ameaçou Sofisas por ter abandonado seu posto para sair em uma viagem com seus amiguinhos. Mas os professores não deixaram Sofisas levar essa culpa sozinho, pois eles também haviam participado desse plano. O regente Angus não havia terminado o seu show. Ele acusou Xiang e Isabela de omitirem a verdade sobre a sua verdadeira identidade. Regente Angus fala em voz alta que Isabela é a rainha demônio da tribo dos demônios. A pressão do regente era enorme e Isabela resolveu revelar a sua identidade. Mas, surpreendentemente, Sofisas foi pro lado do Xiang sem pestanejar. O palácio virou uma zona total e os soldados do reino começaram a caçar os traidores. Outros membros do reino se juntaram ao Xiang e alguns mestres também decidiram ajudar na fuga deles. Depois de tanta perseguição, eles conseguem sair do reino. E apesar de ter ajudado na fuga, Sofisas informa que não vai com eles. De seguida, Xiang se despede do seu comandante, prometendo voltar para buscá-lo. O grupo estava já fora do alcance do reino, mas a tribo dos demônios estava lá para semear terror. Uma biju-dama vinha na direção deles, mas do nada eles foram invocados segundos antes de serem obliterados. Esse demônio afirma que só existe uma pessoa capaz de fazer esse tipo de invocação. E esse alguém é o nosso diretor Vasily André, o cara que fica o tempo todo com os olhos fechados. Depois de colocar o papo em dia, o diretor Vasily abriu um portal que dá acesso direto à tribo dos demônios. Mas antes ele deu algum poder mágico para Alex e Xiang e disse que eles precisariam em casos de emergência. O grupo se dividiu e adentrou na tribo demônio. Quando a Lilian soube onde estava Isabela, ela foi ter com ela imediatamente. Mal que viu a Lilian, Isabela assumiu a sua forma demônio e atacou sua oponente sem parar. A cada golpe que recebia, Lilian ficava maravilhada com o fato da Isabela ainda ter tanta força. Depois de receber um ataque que a projetou como um míssil para o chão, Lilian começou a levar a luta um pouco
pouco mais a sério. Ela também transformou-se numa demoniazinha com asas e muito bem saudável. Voltando um pouco para o passado, percebe-se que Lilian viu a Isabela nascer. A mãe da Isabela pediu a Lilian que cuidasse da nova rainha. Lilian cuidou e sempre esteve ao lado da Isabela, mas ela não gostava de ver Isabela tratando os outros com o mesmo amor que dava a ela. Isabela amava o seu povo da mesma forma. Lilian queria que todo o amor da Isabela fosse somente para ela. Esse egoísmo da Lilian foi gerando ódio contra a sua rainha. Voltando para o combate, Isabela ativa um poder lendário que fez aparecer uma espada gigante. Aquela espada depois dividiu-se em centenas de espadas apontadas para Lilian. Isabela conseguiu ativar esse poder graças ao treinamento que recebeu com a Dorona na tribo dos humanos. As espadas foram com vontade para cima da Lilian. Ela tentou se defender, mas não adiantou nada. Aquele poder era absurdamente forte para alguém simplesmente tentar se defender. Ativar aquele ataque esgotou muito a nossa rainha e transformou-se novamente em uma humana. Xiang aparece no exato momento em que a rainha estava beladona. O maluco vê primeiro a obra-prima e depois oferece uma armadura para ela. E olha que essa armadura ficou incrível no corpo da nossa rainha. A feiticeira da Lilian chegou atrasada e encontrou a sua rainha toda arregaçada, mas ela deu o corpo da sua subordinada, que também foi arrebentada quando lutou contra Xiang. Lilian engoliu a sua subordinada para que pudessem recuperar os poderes. Por algum momento ela conseguiu, mas segundos depois o corpo dela começou a desintegrar. O corpo da subordinada que ela engoliu estava cheio de radiação graças ao Xiang, que encheu ela de bala enquanto lutavam. Bai Yanwei tentou atacar o casal Xiang, mas de forma misteriosa ela foi sugada para outra dimensão. Naquele momento, Darkuli e seus subordinados aparecem e dão boas-vindas de volta à rainha Isabela. Percebendo que finalmente recuperou o seu trono, Isabela não perdeu tempo e finalmente deu um beijo ao Xiang por vontade própria. Tivemos que esperar 363 episódios para ver o nosso protagonista receber um beijo da Isabela. Momentos depois, o casal Xiang entra no Templo dos Deuses com a Lilian dentro de uma caixa de vidro. Xiang usa o seu poder supremo de forjamento e extrai todo o poder que Lilian roubou da Isabela e devolve o mesmo para sua respectiva dona. No outro reino, vemos o Sofisa sendo maltratado pelo Orochimaru. Nesse momento, chega o poderoso regente e tenta fazer a cabeça de Sofisas, com argumentos que colocam os deuses como os vilões da história. Momentos depois, o regente ordena um ataque ao reino demônio. Alguns dias depois, Xiang estava nas nuvens porque havia chegado o dia do seu casamento com Isabela. O casamento foi lindo sim, mas agora vamos ao que realmente interessa, que é a lua de mel. Os dois entram no quarto, Xiang salta direto para os lábios da sua rainha e o resto deixo com a vossa imaginação. Depois da degustação, Xiang sonha com o fundador dos demônios, que era bem gigante. Sem entender nada, Xiang pergunta quem era aquele demônio, e do nada ele desperta do seu sonho e percebe que algo estava errado. O nosso protagonista havia se transformado em demônio e Isabela em humana. Isabela explicou que no momento da degustação, 80% do seu poder foi transferido para Xiang. Agora o prota se tornou um verdadeiro rei demônio. Isabela também disse que ela não permaneceria humana para sempre, e que era apenas uma questão de tempo até voltar ao seu corpo original. O momento dos dois é interrompido pela rainha da floresta, que vinha informar que centenas de soldados da tribo dos humanos, liderados pelo regente Angus, vinham em direção à tribo dos demônios. Isabela ficou preocupada, mas o nosso novo rei demônio prometeu proteger a sua esposa e o reino dos invasores. Antes do desastre começar, Xiang usou uma das suas invenções para falar com o povo da tribo dos humanos. Xiang queria propor uma negociação para evitar mortes desnecessárias. O regente e seus seguidores rejeitaram a proposta do Xiang e assim começou a guerra. Tudo o que se espera de uma guerra aconteceu. Batalhas intensas, morte, desespero e aniquilação. Os príncipes do reino foram massacrados pelo Darkuli sem usar tanta força. Enquanto os malucos lá acabavam uns com os outros, Xiang e Isabela voaram até o regente Angus para tentar mais uma vez negociar, mas sem sucesso. O regente abriu suas asas e voou até onde estavam os dois. Uma batalha feroz teve início. Xiang pede a Isabela para ficar longe, que ele sozinho tentaria derrotar o Angus. Regente Angus ativa o seu campo de divindade vermelho e consegue causar dano no prota. A batalha segue com Xiang disparando um laser e acerta o regente Angus em cheio. A explosão foi tão enorme que fez o Xiang acreditar que tinha vencido, mas o regente Angus apareceu e ativou o campo de divindade incolor. Esse poder assustador fez cair uma espécie de neve, e qualquer um que fosse tocado por ela era desintegrado imediatamente. Xiang escapou porque Darkula ativou um escudo que conseguiu bloquear a neve. Ao perceber que Xiang havia escapado, Angus quebra o escudo de Darkuli e
mete porrada em todo mundo. Xiang ativa seu campo de força e prende Angus dentro de uma barreira de madeira com uma bomba lá dentro. Aquilo soltou uma explosão que fez todos pensarem que era o fim para a Regente Angus. Mas o homem sobreviveu novamente e de seguida ele ativa um campo negro que transformou Xiang em pedra e logo em seguida ele virou cinza. Aquele era o fim do Xiang. Isabela tentou salvar seu marido, mas foi parada pela Helena. Todo mundo esperava que ela ajudasse a rainha, mas ela traiu a todos e foi para o lado do regente Angus. Nesse momento, chegam várias tribos aliadas da tribo Demônio, mas já era tarde demais. O rei Demônio havia sido transformado em cinzas. Ao perceber a chegada dos aliados da Isabela, Angus ordena que todos seus soldados batam em retirada de volta ao reino. Enquanto a Isabela chora a morte do seu grande amor, Xiang estava num local onde as almas de demônios vão quando morrem. Nesse local, ele conhece a antecessora dos demônios chamada Ant-Man. Lá estava também o diretor Vasily Bayenwei. Depois de uma conversa bem longa, Ant-Man decide sacrificar a sua existência para mandar Xiang de volta à vida. No mundo real, o professor do Xiang chorava feito um bebê por ter perdido o seu melhor aluno de sempre. Nesse momento, abre-se uma fenda e nela aparece o Xiang juntamente com o diretor Vasily e Bayenwei. Isabela não queria acreditar que aquele era o Xiang de volta. Foi um reencontro emocionante entre eles que deu até vontade de chorar. Mas havia um detalhe no retorno do rei. Ele havia perdido todo o poder que recebeu da Isabela. O diretor Vasily entregou uma espada da Ant-Man para Isabela. Momentos depois, o casal foi treinar e quando Isabela testou a espada, cresceram chifres da Ant-Man em sua testa. Escutem bem, meus amigos. No momento do treino, Isabela disse ao Prota que queria fazer um filho antes da batalha final, e se possível podia acontecer ali mesmo onde se encontravam. Essa Isabela virou uma safadinha sem vergonha. O Prota, que não é bobo nem nada, caiu dentro e mandou a bala pra dentro. Agora estamos no reino dos humanos. Helena vai ter com Sofisas, mas ele fica pilhado por ela ter traído Xiang para ficar ao lado do regente Angus. Sofisas manda ela sumir da sua frente para nunca mais voltar. Antes da guerra final, a filha do regente Angus solta os Sofisas e o leva para Dorona. O diretor Vasily reúne todos os professores para lutarem ao seu lado contra regente Angus e seus aliados. O dia da batalha havia chegado. Shan avisa a todos os moradores para saírem o mais rápido possível do reino. A guerra começa e vários duelos tiveram início. Dorona lutou contra Helena para proteger Sofisas. Helena ativa seu poder oculto e a Dorona ativa o poder dos Cavaleiros Supremos. Do outro lado, o campo de batalha estava um caos total. De repente, aparece um dragão negro resultante da fusão entre o rei e o monstro do reino. O dragão lança uma Bijudama, mas ela é interceptada pela Bijudama da Isabela, que também havia se transformado em um dragão branco graças ao poder da Ant-Man. Em outro lugar, Aisha da turma de magia teve a ousadia de enfrentar a sua professora Wadley. Aisha prendeu Wadley usando seu boneco de madeira e ficou convencida que a vitória estava no papo. A nossa professora baixinha ativou um poder especial e numa fração de segundos ela transformou-se numa digníssima bem saudável. O resultado dessa batalha foi tão óbvia quanto a cor do céu limpo. Do outro lado, a batalha entre Xiang e Angus estava nos seus momentos finais. O Prota ativa o seu poder de relâmpago. Para esquivar-se do ataque, Angus ativa o campo divino negro, mas ele falha na ativação e leva o relâmpago em cheio. Angus havia levado tanto dano na última batalha e ele não teve tempo suficiente para se recuperar. Xiang apercebeu-se disso e atravessou o peito do regente com uma espada. Angus caiu no chão sem forças e aquele era o seu fim. Xiang não perdeu tempo e foi ajudar a sua esposa contra o dragão negro. A batalha estava super intensa. O dragão solta o seu maior ataque e Isabela, já na forma normal, tenta travar o ataque, mas era poderoso demais. Xiang, todo estiloso, chega e ajuda sua esposa a conter o ataque. O casal uniu forças e atravessou aquele dragão, decretando dessa forma o seu fim. Do outro lado do reino, a Dorona lutava contra Orochimaru. A diferença entre eles era bem notória. Orochimaru ativou um poder bizarro, sugou todo o poder da Dorona e ela voltou ao normal. Parecia o fim da Dorona, mas Sofisa salvou a sua pretendente e também entrou na brincadeira. Embora parecesse debilitado, Sofisas não precisou de muito para acabar com Orochimaru. Todo furioso, Orochimaru ataca, mas Sofisas defende sem se mover, com toda a calma do mundo e ainda de olhos fechados. Sofisas, que é bondoso, resolve atacar e ainda informou ao Orochi que aquele era o seu fim. O Cavaleiro dos Cabelos Brancos finaliza com um ataque sutil que fez o Orochi pensar que Sofisas falhou em seu ataque. Segundos depois, a cabeça do Orochimaru estava em outro lugar bem longe do corpo. Todas as lutas haviam sido concluídas, mas faltava uma. E essa era contra o próprio Deus. Quem teve a coragem de ir peitar com Deus foi o diretor Vasily
e Bai Wei. Vale lembrar que tanto Vasily quanto a Bai Wei são criações do próprio Deus, mas ele precisava morrer para garantir a ordem e tranquilidade no mundo. Depois de peitar com Deus em seus aposentos, Vasily resolveu trazer a luta para o mundo real. A batalha foi tão intensa, mas Deus sempre estava em vantagem. Ele era capaz de destruir qualquer coisa apenas levantando um dedo. Todos resolvem atacar sem parar para que ele não encontrasse uma rota de fuga, mas Deus conseguiu se esconder dentro do seu domínio sagrado. Ele podia até se esconder de todos, mas não podia se esconder da sua maior criação, que é o Vasily André. O diretor abre um portal espacial e Xiang lança a sua bomba nuclear naquele espaço onde estava Deus. Vasily fecha o portal e todo mundo ficou pensando que a bomba explodiu e erradicou Deus para sempre. Todo mundo estava feliz com a vitória, mas Xiang notava que algo estava errado. Do nada, o Prota foi nomeado o Rei dos Dois Reinos e teve um filho com a Isabela, mas aquilo parecia perfeito demais para ser verdade. O casal percebeu que aquilo era uma habilidade de alguém poderoso. Deus havia prendido todos em sonho infinito. Ele estava felizão com a vitória, mas Xiang e Isabela conseguiram sair do sonho infinito, deixando o soberano espantado. Xiang prende Deus em seu domínio e faz aparecer um buraco negro que sugou Deus e seus brinquedinhos. Diferente da outra vez, Xiang conseguiu conter a fúria do buraco negro, fazendo ele desaparecer. Momentos depois, todos haviam despertado do sonho infinito. Mas como Deus é soberano, ele conseguiu escapar do buraco negro, mas ele estava detonado. Mesmo assim, isso deixou Xiang incrédulo, se perguntando como ele havia escapado daquele buraco negro. Deus trouxe também um presentinho para eles. Ele também fez um buraco negro e jogou contra o pessoal da Terra. Vasily e Bai Wei perceberam que a única forma de deter aquilo era usando um poder supremo que culminaria com a morte deles. Xiang não queria aceitar essa decisão, mas o diretor chamou o Xiang e lhe contou um segredinho. Em seguida, Vasily e Bai Wei ativaram um poder fortíssimo e fizeram aquele buraco negro sumir com eles. Xiang e Isabela juntam seus anéis e abrem um portal que os levará direto a uma outra dimensão. Aparentemente, essa era a única forma de salvar o diretor Vasily. Enquanto viajavam, perceberam que Deus os seguiu e ele começou a criar terror neles. Mas, pro azar de todos, um ser espacial aparece numa luz branca, prende Deus primeiro e depois foi a vez o casal Xiang. O ser espacial informa ao Xiang que ele violou o equilíbrio entre duas dimensões, por isso ele deve voltar à sua terra natal. Aparentemente foram esses seres espaciais que invocaram Xiang para que ele pudesse restaurar o equilíbrio no mundo da Isabela. O ser espacial puxa Xiang e cria uma gritaria insuportável de desespero entre o casal. Enquanto gritava o nome da sua esposa, de repente Xiang acorda gritando em uma cama no hospital. Ao lado dele estava a sua família desesperada com o fato dele ter dormido durante um mês sem acordar. Naquele momento, parecia que tudo não passava de um sonho. Mas quando Xiang e seus pais estavam a caminho de casa, ele vê alguém conhecido. Ele desce do carro correndo atrás daquela pessoa que se parecia tanto com a sua esposa Isabela. O Prota correu e chegou num certo lugar onde não havia mais ninguém. Mas bem à sua trás, aparece ele, o inevitável e poderosíssimo Vasily André. Xiang, todo feliz, corre para abraçá-lo, dizendo que sabia que ele conseguiria escapar. Do nada, Xiang escuta um som de passos de alguém chegando. Meus amigos, esses eram os passos da nossa saudável Isabela. O Prota virou-se e correu para abraçar a sua esposa. Mas que final emocionante, meus amigos. E assim termina a história de Xiang e Isabela, com 460 episódios.